Já alguma vez se perguntou quanto tempo uma pessoa consegue viver em silêncio? Não falo do silêncio físico, mas daquele que nasce dentro da alma e vai corroendo cada pedaço de quem acredita ser. Eu vivi em silêncio durante 17 anos, um silêncio que me queimava a garganta de cada vez que engolia as palavras que não podia dizer. Um silêncio que me fazia sufocar nas madrugadas a olhar para o teto enquanto esperava que o carro dele estacionasse na garagem, trazendo consigo perfumes que não eram os meus. Chamo-me Joana, e quando me casei com o Aníbal aos 18 anos, acreditava estar a cumprir o propósito que Deus tinha para mim. Ele tinha 42. Era respeitado e admirado, um homem de Deus. Pelo menos era o que todos diziam. O ancião que conduzia a nossa congregação com mãos firmes e palavras eloquentes, o homem que aos olhos de todos era um exemplo de retidão e sabedoria. Ninguém conseguia enxergar o que acontecia quando as portas se fechavam. Aprendi a chorar sem fazer barulho, descobri como sorrir enquanto morria por dentro. Tornei-me especialista em disfarçar nódoas negras com maquilhagem barata e em criar desculpas criativas para olhos inchados. É alergia, dizia eu. Não dormi bem, explicava. E todos acreditavam, porque quem desconfiaria da esposa do homem mais respeitado da congregação? As pessoas costumam dizer que o tempo cura tudo, mas não é bem assim. O tempo não cura, apenas nos ensina a conviver com as feridas. Durante anos aprendi a viver com o coração partido, a ter refeições em família, enquanto fingia não notar os olhares que o meu marido lançava às jovens irmãs da congregação, enquanto fingia não saber dos encontros secretos das mensagens, escondidas das mentiras contadas com a mesma boca que pregava a palavra nas reuniões de domingo. Consegue imaginar como é sorrir e dizer amém, enquanto seu marido prega sobre fidelidade conjugal? Como é servir café depois do culto à mulher com quem ele a está a trair? Como é lavar as camisas com batom no colarinho e, mesmo assim, preparar o seu prato favorito para o jantar? Talvez pense que fui fraca por não ter ido embora. Talvez pense que deveria ter denunciado, gritado, exposto tudo. Mas a vida raramente oferece escolhas simples para mulheres, como eu, criadas para servir, obedecer e suportar. Quando se tem 4 filhos pequenos, nenhuma formação profissional e uma comunidade inteira que depende da imagem perfeita da sua família, a porta de saída parece trancada com 1000 cadeados. Esta não é apenas uma história sobre traição ou sobre um casamento fracassado. É uma história sobre como o silêncio pode ser a mais profunda forma de violência. E sobre como, mesmo após anos a sufocar a minha própria voz, consegui finalmente redescobrir o som que era só meu. Nasci nos arredores de Lisboa, numa família simples e extremamente religiosa. O meu pai, funcionário do CTT, e a minha mãe, costureira, que trabalhava por encomenda, criaram-me a mim e aos meus 2 irmãos mais velhos dentro dos rígidos princípios da nossa congregação. Desde pequena aprendi que o maior propósito de uma mulher era ser uma boa esposa, e mãe, servir ao Senhor e obedecer à autoridade masculina, primeiro ao pai, depois ao marido. As nossas tardes de domingo eram religiosamente dedicadas às reuniões no salão simples onde a nossa congregação se reunia. Foi ali, nos bancos de madeira com almofadas costuradas pela minha mãe, que conheci o Aníbal pela primeira vez. Eu tinha apenas 12 anos. Ele, na casa dos 30, acabara de se mudar para a nossa congregação, vindo de Trás-os-Montes, com recomendações brilhantes e uma reputação impecável como líder espiritual. Lembro-me claramente do respeito com que o meu pai o tratava, da admiração nos olhos da minha mãe quando ele fazia visitas à nossa casa para estudos bíblicos familiares. Observa como um homem de Deus se comporta, Joana, a minha mãe sussurrava enquanto eu servia bolachas e sumo nas reuniões. E eu observava, fascinada pela sua eloquência, pelo conhecimento que parecia infinito das Escrituras, pelo respeito que todos lhe conferiam. Aos 16 anos comecei a notar os seus olhares. No início confundi com interesse paternal. Afinal, ele era 24 anos mais velho. Quando completei 17, o Aníbal procurou o meu pai para uma conversa privada. Naquela noite, os meus pais chamaram-me à sala para anunciar que o respeitado ancião tinha pedido a minha mão em casamento. É uma honra para a nossa família, filha, declarou meu pai com os olhos marejados de emoção. Um homem de Deus escolheu-te.
Não houve perguntas sobre os meus sentimentos ou desejos na nossa comunidade. Um casamento assim era considerado uma bênção divina, uma confirmação de que eu tinha sido criada corretamente. Lembro-me de sorrir e agradecer enquanto internamente um turbilhão de emoções contraditórias me consumia: medo, honra, confusão e uma centelha de orgulho por ter sido escolhida por alguém tão respeitado. O noivado durou apenas 6 meses. As nossas conversas, sempre supervisionadas por alguém da família, giravam em torno dos planos dele para a nossa vida, juntos da casa que compraríamos, dos filhos que teríamos, do papel que eu desempenharia como esposa de um líder espiritual. Eu concordava com tudo, repetindo as frases que tinha aprendido desde pequena sobre submissão e companheirismo. Casei-me num sábado ensolarado de setembro, 2 semanas após completar 18 anos. O meu vestido, costurado pela minha mãe com renda comprada a prestações, era modesto e elegante, como convinha a uma noiva da nossa congregação. O Aníbal esperava-me no altar, imponente no seu fato escuro, 42 anos estampados em algumas rugas de expressão e nos fios grisalhos que começavam a aparecer nas suas têmporas. Serás submissa e fiel ao teu marido, assim como a igreja é submissa? A Cristo perguntou o pastor que conduzia a cerimônia. Sim, respondi, sem imaginar a dimensão do compromisso que estava a assumir. Naquela noite, num pequeno hotel no centro da cidade, a nossa breve lua de mel, antes de iniciarmos a vida no apartamento que ele tinha comprado, descobri o primeiro indício do que seria a minha vida dali em diante. A sua gentileza estudada desapareceu assim que a porta se fechou, dando lugar a um homem possessivo e controlador que encarava o meu corpo como propriedade recém-adquirida. Uma boa esposa não demonstra vergonha diante do marido, disse ele enquanto eu, a tremer, tentava esconder a minha inexperiência e medo. É teu dever satisfazer-me sempre que eu desejar. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava banho, observei a minha imagem no espelho embaciado da casa de banho e não reconheci a mulher que me encarava de volta. Com 18 anos recém-completados, eu já não era mais uma menina, mas ainda não sabia como ser a mulher que ele exigia que eu fosse. O pequeno apartamento nos arredores rapidamente se tornou ao mesmo tempo o meu refúgio e a minha prisão. Nas primeiras semanas de casamento, dediquei-me a transformá-lo num lar acolhedor. Cose cortinas claras para a sala, plantei manjericão e alecrim em vasinhos na janela da cozinha e arrumei com carinho os poucos livros que o Aníbal me permitia ter, todos de cunho religioso ou sobre a administração do lar. A minha rotina estabeleceu-se como um relógio preciso. Acordava às 5 da manhã para preparar o pequeno almoço dele, antes que saísse para o trabalho numa repartição pública. Passava o dia a cuidar da casa, a cozinhar, a estudar as lições para os encontros da congregação. Às terças e quintas, a nossa sala transformava-se em local de estudos bíblicos e eu servia café e bolachas enquanto Aníbal conduzia as discussões com a sua autoridade característica. Foi numa dessas reuniões, apenas 3 meses após o nosso casamento, que percebi pela primeira vez o que se estava a passar. A Conceição, uma viúva de aproximadamente 35 anos, tinha se mudado recentemente para o bairro e começado a frequentar a nossa congregação. Naquela noite, enquanto eu servia as bolachas caseiras que tinha preparado de manhã, notei o olhar demorado do Aníbal sobre ela. Um olhar que nunca me direcionava, nem mesmo nos nossos momentos mais íntimos. Observei em silêncio como ele se sentava mais próximo dela do que o necessário, como a sua mão tocava acidentalmente na dela, ao passar uma página da Bíblia, como ele ria das observações dela, com uma genuinidade que raramente demonstrava em casa. Um nó formou-se na minha garganta, mas mantive o sorriso no rosto como tinha aprendido a fazer. Quando todos saíram e ficamos sozinhos, ganhei coragem para mencionar o que tinha notado. Aníbal, percebi que tu e a irmã Conceição parecem próximos, comentei enquanto lavava as chávenas do café. O som dos seus passos a aproximar-se fez o meu estômago contrair. Antes que pudesse continuar, senti a sua mão pesada atingir-me o rosto com força suficiente para me fazer cambalear. A chávena que eu segurava espatifou-se no chão. Nunca mais ouses questionar o meu caráter, sibilou, segurando-me o queixo com força para que eu olhasse nos seus olhos. Sou um ancião respeitado.
Homens como eu não são questionados especialmente pelas suas próprias esposas, entendeste? Assenti em choque enquanto lágrimas silenciosas me escorriam pelo rosto. Ele largou-me o queixo com um movimento brusco. Limpa essa bagunça antes de vires para o quarto e não me faças esperar. Ajoelhei-me para recolher os cacos com as mãos trêmulas enquanto tentava processar o que tinha acontecido. Lembrei-me das palavras da minha mãe antes do casamento. Uma esposa sábia sabe quando falar e quando se calar. Eu tinha falhado no meu primeiro teste. Nas semanas seguintes aprendi a arte do silêncio. Observava sem comentar as chamadas que ele recebia e se afastava para atender. Fingia não notar quando chegava tarde após compromissos da congregação, trazendo consigo o perfume que não era o meu. Aperfeiçoei a habilidade de entrar num estado quase meditativo, quando ele exigia os seus direitos conjugais, especialmente após noites em que chegava particularmente tarde. 6 meses após o nosso casamento, descobri que estava grávida. A notícia que deveria ter trazido alegria encheu-me de um pavor inexplicável. Um filho significava um vínculo permanente, a impossibilidade definitiva de escape. Quando contei ao Aníbal, ele pareceu genuinamente feliz pela primeira vez desde que nos casamos. Um filho é uma bênção de Deus, declarou, abraçando-me com uma ternura incomum. Vamos anunciar à congregação no próximo domingo. E assim foi. De pé ao lado dele, diante de toda a comunidade, recebi abraços e felicitações enquanto ele proclamava que o Senhor tinha abençoado a nossa união. Eu sorria como era esperado, enquanto internamente uma dúvida crescia. Será que este filho traria alguma mudança ao nosso casamento? Será que o Aníbal se tornaria o homem que todos acreditavam que ele era? A resposta veio algumas semanas depois, quando ao entrar inesperadamente no seu escritório para deixar uma chávena de chá o surpreendi ao telefone. Não posso falar agora, sussurrou a pessoa do outro lado da linha. A Joana está em casa. Sim, encontramo-nos amanhã no lugar de sempre. Os nossos olhares cruzaram-se quando ele percebeu a minha presença. Depositei silenciosamente a chávena sobre a mesa e saí fechando a porta atrás de mim. Naquela noite, pela primeira vez, chorei abertamente na cama ao seu lado. Ele simplesmente virou-se dando-me as costas. As hormonas da gravidez estão a deixar-te emotiva, comentou antes de adormecer, enquanto eu encarava o teto com uma mão sobre a minha barriga, que começava a crescer, a perguntar-me que tipo de mundo eu estava a trazer o meu filho para conhecer. Os anos passaram com a velocidade de um relógio partido lentamente, dolorosamente, num ciclo interminável de dias que se repetiam. 4 filhos depois, o Tiago, a Beatriz, o Martim e o pequeno Dines. Eu tinha me tornado especialista na arte de administrar uma casa, criar crianças e manter as aparências. De fora éramos a família modelo da congregação, o respeitado ancião Aníbal, a sua dedicada esposa Joana e os 4 filhos bem comportados que ocupavam o segundo banco nas reuniões de domingo. O meu primogênito, o Tiago, tinha 14 anos, quando o evento que mudaria tudo aconteceu. A Beatriz tinha 12 e o Martim 9, e o pequeno Dines acabara de completar 6. Tinham-se passado 17 anos desde o meu casamento, e eu vivia numa espécie de anestesia emocional a executar as minhas funções diárias com precisão mecânica, a manter o sorriso no rosto, quando necessário a ignorar os sinais cada vez mais evidentes das aventuras do Aníbal. Foi numa quarta-feira comum, exatamente como tantas outras. Eu preparava o almoço enquanto as crianças estavam na escola. O Aníbal, que normalmente almoçava no centro da cidade, perto do seu trabalho, tinha dito que viria à casa nesse dia. Algo sobre documentos que precisava de ir buscar. O som da chuva bater na janela da cozinha criava uma melodia reconfortante, enquanto eu picava legumes para a sopa. O telefone tocou. O antigo aparelho fixo que ficava no corredor entre a sala e a cozinha. Sequei as mãos no avental e atendi. Estou residência da família Soares. Um breve silêncio seguido por uma voz feminina hesitante. Joana, és tu. Não reconheci imediatamente quem falava. Sim, sou eu. Quem fala é a Marta. A Marta era uma jovem da congregação, pouco mais de 20 anos, recém-batizada.
Nos últimos meses, o Aníbal tinha se oferecido para lhe dar estudos bíblicos avançados, já que ela demonstrava potencial para serviço especial. Senti o meu estômago contrair. Ah, olá, Marta. O Aníbal não está em casa agora, mas posso anotar o teu recado. Outro silêncio mais prolongado. Desta vez pude ouvir a sua respiração entrecortada. Não estou a ligar para falar com ele, Joana. Estou a ligar para falar contigo. Algo na sua voz, um tremor, uma fragilidade, fez o meu corpo inteiro gelar. A chuva pareceu intensificar-se lá fora. O que se passa, Marta? Eu não sei como dizer isto. A sua voz quebrou-se. Estou grávida, Joana, de 2 meses. E o pai é o Aníbal. O mundo pareceu parar de girar. As palavras dela reverberaram na minha mente como um eco distante, enquanto meu corpo parecia flutuar para fora de si mesmo a observar a cena de longe. Uma mulher de 35 anos a segurar um auscultador de telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Joana, estás aí? A minha voz saiu estranhamente calma, como se pertencesse a outra pessoa. Sim, estou aqui, Marta. Por que é que me estás a contar isto? Ela soluçou do outro lado da linha. Porque ele disse que me vai denunciar à congregação. Disse que vou ser expulsa porque eu seduzi, que ninguém vai acreditar em mim contra a palavra dele, que vou perder tudo. A minha família e os meus amigos. Joana, estou desesperada. Não sei o que fazer. Um trovão ecoou lá fora, tão violento que fez as janelas estremecerem. Ou talvez fossem os meus joelhos que tremiam, tornando difícil manter-me em pé. Ele disse que vocês têm um casamento de aparências, continuou ela com a voz embargada pelo choro. Que tu sabes e aceitas as outras mulheres dele. Foi isso que ele me disse quando comecei a sentir-me culpada. Ele disse que tu entendes a posição dele como homem. As palavras dela eram facas cada uma, encontrando um ponto vulnerável no meu corpo. 17 anos de humilhações, mentiras e silêncio culminavam naquele momento. 17 anos a fingir, não ver, não saber, não sentir. Onde estás agora? Marta, perguntei, surpreendendo-me a mim mesma com a firmeza repentina na minha voz. Em casa da minha tia em Benfica. Os meus pais expulsaram-me quando contei. Eles não acreditaram que foi o irmão Aníbal. Anota o meu número de telemóvel, instruí. Ligo-te mais tarde. Não faças nada precipitado, entendeste? Promete-me. Depois de lhe dar o meu número e receber a sua promessa embargada, desliguei o telefone. Voltei automaticamente para a cozinha, onde a água da sopa fervia e transbordava. Desliguei o fogão e fiquei parada a olhar sem ver para a panela que fumegava. O barulho da chave na porta anunciou a chegada do Aníbal. Ouvi os seus passos na sala, o som familiar do guarda-chuva, a ser fechado, a sua voz a chamar o meu nome. Era hora de fazer uma escolha. E pela primeira vez em 17 anos escolhi a mim mesma. Quando o Aníbal entrou na cozinha, encontrou-me exatamente onde eu tinha parado, em frente ao fogão, com as mãos apoiadas na bancada, a olhar fixamente para a panela de sopa que transbordara. Ele não percebeu imediatamente que algo estava errado. Como poderia há anos que me tinha tornado especialista em esconder emoções? Joana, o almoço está pronto. Só tem 1 hora antes de voltar para o trabalho, disse ele a afrouxar a gravata enquanto se aproximava. Algo deve ter chamado a sua atenção, talvez a minha postura rígida, ou o facto de eu não ter respondido imediatamente como sempre fazia. Ele parou a meio caminho. O que se passa? Virei-me lentamente para o encarar. Pela primeira vez em anos, olhei diretamente nos seus olhos, sem desviar, sem baixar a cabeça, sem o reflexo condicionado de submissão. A Marta acabou de me ligar, falei com uma calma que não sabia que possuía. Ela está grávida de ti. O rosto dele transformou-se numa sucessão rápida de expressões surpresa-raiva, e então aquela máscara de indignação virtuosa que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Que absurdo é esse? Essa rapariga está obviamente perturbada. Como é que podes acreditar nesse tipo de... Não interrompi a palavra a sair como uma pequena explosão. Não me lembrava da última vez que tinha interrompido o Aníbal. Talvez nunca o tivesse feito antes. Não comeces com isso. Não comigo. Não mais. Ele piscou aturdido pela interrupção. A sua expressão endureceu. Baixa esse tom comigo, Joana.
Não sei que história maluca essa rapariga inventou, mas tu, como minha esposa, deverias estar do meu lado, não a questionar o meu caráter com base nas palavras de... Ela disse que lhe contaste que temos um casamento de aparências. Continuei a ignorar a sua tentativa de retomar o controlo. Que eu aceito as tuas escapadelas, que eu entendo as tuas necessidades como homem. A minha voz tremia agora não de medo, mas de uma raiva que vinha de tão fundo dentro de mim que eu mal reconhecia a sua origem. 17 anos de emoções reprimidas emergiam como um tsunami. Destruíste a vida dessa rapariga assim como fizeste com tantas outras antes dela, e eu deixei acontecer. Fiquei em silêncio enquanto usavas o teu poder, a tua posição para... A mão dele ergueu-se tão rápido que não tive tempo de recuar. O golpe atingiu-me o rosto com uma força que me fez cambalear contra o fogão. O gosto metálico de sangue invadiu-me a boca, onde o meu lábio se tinha partido contra os meus próprios dentes. Tu não sabes do que estás a falar, rosnou ele a aproximar-se novamente com o punho erguido. Essa vagabunda está a mentir e tu estás a escolher acreditar nela em vez do teu próprio marido. Depois de tudo o que fiz por ti, dei-te um teto, dei-te filhos, dei-te um lugar de respeito na congregação. Sem mim, o que serias? Naquele momento, algo estranho aconteceu. Em vez do medo familiar que normalmente me paralisava, senti uma calma surreal invadir-me. Era como se eu estivesse a assistir à cena de fora do meu corpo. Uma mulher de meia-idade encurralada contra um fogão com sangue, a escorrer pelo queixo, a encarar um homem 2 vezes mais forte que ela. Mas aquela mulher já não era a mesma. Senti e respondi lentamente, a saborear cada palavra. Eu seria livre. A fúria nos olhos dele era algo quase palpável. Ele avançou novamente, mas desta vez num movimento puramente instintivo, a minha mão encontrou a panela ainda quente sobre o fogão. Não pensei, simplesmente agi. O metal quente conectou-se com o lado do seu rosto com um som horrível, e ele caiu para trás a uivar de dor com as mãos, a cobrir a face atingida. O choque do que tinha feito percorreu o meu corpo como uma corrente elétrica. A minha primeira reação, condicionada por anos de submissão, foi pedir perdão a Judá, minimizar o que tinha acontecido, mas então, ao olhar para ele caído no chão da cozinha, a gritar obscenidades enquanto segurava o rosto queimado, algo dentro de mim solidificou-se. Uma determinação que eu nunca tinha experimentado antes. Com as pernas a tremer, contornei a sua figura no chão e caminhei até ao telefone. Havia 2 números para os quais eu precisava de ligar. Primeiro para a emergência, depois para minha irmã mais velha, que há anos me oferecia um lugar para mim e para as crianças. Ofertas que eu sempre recusara. O que pensas que estás a fazer? Gritou o Aníbal da cozinha, a sua voz distorcida pela dor. O que deveria ter feito há muito tempo, respondi enquanto marcava o primeiro número. Nas horas que se seguiram à nossa casa, transformou-se num cenário surreal. A ambulância chegou primeiro, a levar o Aníbal para o hospital com o rosto parcialmente coberto por compressas, enquanto ele alternava entre ameaças dirigidas a mim e explicações confusas aos paramédicos sobre um acidente doméstico. Os vizinhos aglomeraram-se nas janelas e portas a observar com curiosidade mal disfarçada. Alguns membros da congregação apareceram atraídos pelo burburinho que se espalhou rapidamente. Eu permaneci sentada na sala com um pano úmido pressionado contra o meu lábio, partido à espera que as crianças voltassem da escola, à espera que a minha irmã chegasse de Almada, à espera que o meu coração parasse de bater tão violentamente contra o meu peito. Uma sensação estranha tomou conta de mim, uma mistura de horror pelo que tinha acontecido, medo do que viria a seguir e, surpreendentemente, um alívio tão profundo que chegava a ser doloroso. Como um membro que esteve engessado durante anos e finalmente é libertado, a dor e o alívio a virem simultaneamente inseparáveis. A vida como eu a conhecia tinha terminado naquela cozinha, entre uma panela de sopa transbordada e um telefone que tinha tocado no momento exato. E embora o futuro fosse um nevoeiro de incertezas, uma coisa eu sabia com clareza absoluta: o silêncio que me tinha consumido durante 17 anos finalmente se tinha quebrado. A notícia espalhou-se pela congregação como fogo em palha seca. Uma comunidade que vivia de aparências e sussurros agora tinha o escândalo perfeito.
A esposa do ancião Aníbal tinha atacado o marido com uma panela quente. Ninguém mencionava o lábio partido, as marcas de dedos no meu rosto ou o fato de que a Marta, uma jovem da congregação, carregava um filho dele no ventre. Quando fui buscar as minhas crianças à escola naquela tarde, já sentia os olhares. Os outros pais mantinham distância como se o meu descontrolo fosse contagioso. O Tiago, meu primogênito, foi o primeiro a perceber que algo tinha mudado drasticamente. "O que aconteceu com o teu rosto, mãe?", perguntou ele enquanto entrávamos no táxi que nos levaria à casa da minha irmã Teresa em Almada. "Houve uma briga", respondi simplesmente, "entre o teu pai e eu." Os 4 permaneceram silenciosos durante toda a travessia da ponte 25 de abril, cada um a absorver a informação à sua maneira. A Beatriz, sempre a mais intuitiva, segurou a minha mão no banco de trás, os seus olhos a dizerem o que a sua boca não conseguia expressar. Finalmente a Teresa recebeu-nos de braços abertos no pequeno apartamento de 2 quartos, sem julgamentos, sem perguntas incômodas. Apenas o alívio claro nos seus olhos por finalmente me ver longe dele. "O sofá-cama é teu?", disse ela a apontar para a sala. "As crianças podem ficar no quarto de hóspedes por enquanto." Por enquanto, 2 palavras que carregavam o peso do provisório da incerteza. Em poucas horas, tinha passado de esposa de ancião com uma casa própria nos arredores a uma mulher separada, abrigada temporariamente com 4 crianças e nenhuma perspectiva clara de futuro. O telefone não parou de tocar naquela noite. Primeiro, as chamadas da congregação. O outro ancião, o irmão Josué, a sua esposa Lourdes, algumas irmãs que se diziam preocupadas, mas na verdade procuravam detalhes suculentos para alimentar os rumores. A Teresa respondia a todos com a mesma firmeza: "A Joana não pode falar agora. Ela entrará em contato quando estiver pronta." Depois veio a chamada que me gelou o sangue, o Aníbal do hospital, a sua voz distorcida pela raiva e pelos analgésicos. "Destruíste tudo", cuspiu ele ao telefone quando a Teresa relutantemente me passou o aparelho. "Sabes o que vai acontecer agora? Vou garantir que nunca mais vejas as crianças. Vou denunciar-te à polícia por tentativa de homicídio. E a congregação? Estás acabada, Joana. Expulsa, desassociada. Ninguém mais vai sequer olhar para a tua cara." As minhas mãos tremiam, mas a minha voz manteve-se firme. "Aníbal, se me denunciares, vou contar tudo sobre a Marta, sobre as outras, sobre os anos de abuso, sobre o dinheiro da congregação que desaparecia misteriosamente. Tens a certeza de que queres isso?" O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer resposta. Finalmente ele falou a voz, agora um sibilo controlado: "Não serias capaz. Pensa nas crianças, no escândalo, no que todos vão dizer." "Tenho pensado nas crianças nos últimos 17 anos. Agora estou a pensar em mim também." Desliguei o telefone com um clique suave que pareceu selar o fim de uma era. Na manhã seguinte, enquanto as crianças ainda dormiam, a Teresa encontrou-me na pequena varanda a observar o sol nascer sobre o tejo. "E agora?", perguntou ela a passar-me uma chávena de café. "Não sei admitir. 17 anos a ser a esposa do ancião Aníbal e agora não sei quem sou." "És a Joana", respondeu ela simplesmente. "Sempre foste, só precisavas de te lembrar disso." A primeira semana foi uma montanha-russa emocional. As crianças precisaram de ser matriculadas em escolas próximas, explicações, tiveram de ser criadas o mínimo de roupas e pertences pessoais recuperados da casa que agora parecia pertencer a uma vida anterior. O mais difícil foi o comitê judicial da congregação. 3 anciãos, incluindo o próprio Aníbal, com o rosto parcialmente enfaixado, sentados em cadeiras altas, enquanto eu ocupava uma pequena cadeira solitária à frente deles. Como num tribunal medieval, fizeram perguntas, procuraram detalhes, exigiram arrependimento pelo meu ato de violência contra um ungido de Jeová. E quanto ao ato dele contra Marta, perguntei a interromper o discurso moralista do ancião Josué. E quanto aos anos de infidelidade e de abuso, o silêncio que se seguiu foi cortado pela voz controlada do Aníbal. "A minha esposa está claramente perturbada."
A rapariga inventou essa história absurda e, infelizmente, a Joana, na sua fragilidade emocional, escolheu acreditar nela em vez de confiar no marido. A decisão chegou na semana seguinte. Eu seria desassociada por violência doméstica e por espalhar mentiras caluniosas contra um servo nomeado, o que significava na prática que todos os membros da congregação, incluindo familiares, deveriam tratar-me como morta. Nenhum contato, nenhuma conversa, nenhum reconhecimento da minha existência. O golpe mais duro veio quando Aníbal moveu uma ação pela guarda dos 4 filhos, alegando a minha instabilidade mental e comportamento violento. Como um homem de posses e posição com uma casa própria e o apoio de toda uma comunidade religiosa, ele parecia ter todas as vantagens. Mas havia uma coisa que o Aníbal jamais compreendeu: a força que uma mulher encontra quando finalmente decide lutar não apenas pelos outros, mas por si mesma. Senhora Soares, com todo o respeito, as suas qualificações são limitadas. A mulher do Departamento de Recursos Humanos olhava-me por cima dos óculos, com uma mistura de pena e impaciência. Era a minha 12ª entrevista de emprego em 3 semanas. E o resultado parecia destinado a ser o mesmo dos anteriores. Tenho experiência com administração doméstica, organização, sou pontual e aprendo rápido. Argumentei as palavras a soarem cada vez mais vazias a cada repetição. Entendo, mas precisamos de alguém com no mínimo 12. Geiro o ano completo e experiência comprovada no retalho. Saí do centro comercial, com o peso do fracasso a curvar-me os ombros. Na paragem do autocarro, verifiquei a minha carteira. Restavam-me apenas 5 eurosos que a Teresa me tinha emprestado. O dinheiro estava a acabar e com ele as minhas esperanças. A batalha judicial pela guarda das crianças consumia não apenas os meus escassos recursos financeiros, mas também a minha energia emocional. O advogado que aceitou o meu caso, um jovem recém-formado amigo do filho mais velho da Teresa, cobrava apenas o mínimo necessário, mas mesmo assim era um valor que eu mal podia pagar. A lei favorece a mãe em casos de guarda, explicou ele no nosso primeiro encontro. Mas o seu ex-marido tem armas poderosas, estabilidade financeira, uma casa própria e principalmente o testemunho de toda uma comunidade sobre o seu desequilíbrio. A audiência preliminar confirmou os seus temores. Sentada na sala fria do tribunal, observei o Aníbal entrar com o seu fato impecável acompanhado de 3 membros da congregação. O contraste não poderia ser mais gritante. Eu, no meu único conjunto social, já desbotado, sentada ao lado de um advogado que mal saíra da universidade. Sua Excelência, minha cliente, foi vítima de abuso psicológico e físico durante anos, argumentou o meu advogado. O incidente com a panela foi um ato de legítima defesa após ser agredida. Objeção meritíssimo, não há qualquer registro policial de violência doméstica nos 17 anos de casamento, rebateu o advogado do Aníbal, um homem de meia idade com voz trovejante. O que temos são testemunhas do caráter exemplar do meu cliente e um incidente violento perpetrado pela senhora Soares que resultou em queimaduras de 2º grau. O juiz, um homem de idade avançada com olhos cansados, determinou visitas supervisionadas enquanto o caso prosseguia. As crianças permanecem com o pai que mantém a casa familiar e a estabilidade financeira até a decisão final. No caminho de volta para o apartamento da Teresa, chorei silenciosamente no autocarro, não apenas pela decisão judicial, mas pela cruel ironia. Eu tinha finalmente encontrado coragem para sair apenas para descobrir que o mundo lá fora parecia tão hostil quanto o cativeiro que deixara. O primeiro mês no apartamento da Teresa transformou-se em 2, depois 3. A minha irmã, com o seu salário de professora, sustentava-me a mim e ainda ajudava com os gastos quando as crianças vinham visitar-nos aos sábados. Eu podia ver o estresse no seu rosto, as contas que se acumulavam. Mas o seu apoio nunca vacilou. Farias o mesmo por mim, dizia ela quando eu expressava a minha culpa. As visitas supervisionadas com as crianças eram momentos agridoces. 2 horas, num parque público sob o olhar vigilante de uma assistente social. O Tiago, agora com 15 anos, mal conseguia disfarçar a sua raiva pela situação.
O pai diz que podes voltar se pedires desculpa, disse ele durante uma dessas visitas a chutar pedrinhas no caminho. Diz que a congregação poderia reconsiderar o teu caso. E tu achas que eu devia voltar, filho? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, respondeu finalmente. Não éramos felizes lá, nenhum de nós. Mas é difícil, mãe. Na escola, na congregação, todos olham para nós como se fôssemos uma família desfeita. Aquela palavra desfeita ficou a martelar na minha mente. Era assim que eu me sentia, também desfeita, incompleta, incapaz de reconstruir a minha vida a partir dos fragmentos que me restavam. A reviravolta veio de onde eu menos esperava. Numa tarde particularmente desanimadora, após mais uma entrevista fracassada, entrei num pequeno café para gastar os meus últimos trocos num refrigerante. A proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso fácil, notou as minhas lágrimas mal contidas. Dia difícil? Perguntou a colocar uma fatia de bolo que eu não tinha pedido ao lado do meu copo. Dia difícil, mês difícil, ano difícil, respondi com um sorriso triste. Estou à procura de alguém para ajudar aqui no café, disse ela a observar-me com atenção. Não pago muito, mas inclui as refeições. Interessada. Foi assim que conheci a dona Adelaide e o seu Café Recanto, um pequeno estabelecimento a poucas ruas do apartamento da Teresa, com o seu avental florido e a sua filosofia de que bolo resolve quase tudo ela tornar-se ia não apenas a minha primeira chefe, mas uma mentora inesperada na arte de recomeçar. O meu primeiro dia no Café Recanto foi uma montanha-russa de emoções. As mãos trêmulas derramaram café, partiram uma chávena e confundiram pedidos. A dona Adelaide observava tudo com uma paciência que me desconcertava. Desculpe, murmurei pela 10ª vez quando derrubei um tabuleiro de bolachas. Minha filha, passaste 17 anos a ser perfeita para os outros. Aqui tens permissão para errar. No final daquele primeiro dia, exausta e com os pés doridos, recebi o meu primeiro pagamento diário. Uma quantia pequena, mas que representava algo que nunca tivera dinheiro que eu mesma tinha ganho. O meu dinheiro. Em casa mostrei as notas a Teresa com um orgulho infantil. Vou começar a contribuir com as despesas, anunciei, como se aquele valor pudesse fazer qualquer diferença significativa. É um começo, respondeu ela a sorrir. Um começo. Era exatamente isso. Após anos na inércia, qualquer movimento parecia uma vitória, mas os desafios estavam apenas a começar. Na segunda semana de trabalho, entrou no café um rosto familiar. A irmã Lourdes, esposa do ancião Josué, acompanhada de 2 outras mulheres da congregação. O sangue gelou-me nas veias quando os nossos olhares se cruzaram. A Lourdes pareceu igualmente surpresa, mas recuperou-se rapidamente. Não sabia que trabalhavas aqui, disse ela numa voz baixa, enquanto as outras se acomodavam na mesa. Comecei recentemente, respondi a tentar manter a dignidade enquanto segurava o bloco de pedidos. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre nós. Então, para minha surpresa, ela tocou-me levemente no braço. A Marta deixou a congregação, sussurrou. Depois que saíste, outras começaram a falar. O Aníbal tem negado tudo, claro. Antes que pudesse responder, uma das mulheres chamou a Lourdes de volta à mesa. Ela afastou-se com um último olhar significativo. Naquela noite chorei até adormecer, não de tristeza, mas de uma estranha mistura de alívio e fúria. Alívio por não estar mais sozinha na minha verdade. Fúria por pensar em quantas outras mulheres tinham sido silenciadas antes e depois de mim. A segunda grande falha veio com a tentativa de alugar um apartamento próprio. Após 2 meses no Café Recanto a juntar cada cêntimo, pensei ter o suficiente para um depósito inicial numa área modesta. Precisamos de ver o seu comprovativo de rendimentos, fiador e referências, explicou o agente imobiliário. Um homem jovem com pressa demais para disfarçar o seu desinteresse. Tenho o comprovativo do café onde trabalho, respondi. Ele verificou o papel e abanou a cabeça. Isto mal cobre a renda. E sem fiador ou histórico de crédito. Outra porta fechada. Voltei para o apartamento da Teresa a sentir-me derrotada novamente. Na sala, encontrei a conversar com o meu advogado os seus rostos sérios. O juiz marcou a audiência final para o próximo mês e informou ele. O Aníbal está a pedir a guarda exclusiva agora,
a alegar que as tuas condições de vida são inadequadas para receberes as crianças mesmo em visitas. Ele não pode fazer isso. Protestei. Estou a trabalhar. Estou a reconstruir-me. O problema é que aos olhos da justiça tu ainda não tens um lar próprio para oferecer às crianças. E ele tem uma casa, estabilidade financeira e testemunhas do teu incidente violento. Naquela noite o desespero bateu forte. Sentada na pequena varanda, contemplei a possibilidade de desistir, voltar para o Aníbal, pedir perdão, retomar o meu lugar de esposa silenciosa. Pelo menos assim estaria com os meus filhos. Foi a Teresa quem me encontrou ali com os olhos fixos no vazio, derrotada. Ele ligou, não foi, perguntou a sentar-se ao meu lado. Assenti. O Aníbal tinha telefonado mais cedo, a sua voz macia como veludo. As crianças sentem a tua falta, Joana. Eu sinto a tua falta. Podemos resolver isto como família. A congregação está disposta a reconsiderar o teu caso se demonstrares verdadeiro arrependimento. Estou a pensar em voltar, confessei a Teresa, as palavras a saírem como uma traição a mim mesma. A minha irmã ficou em silêncio por um longo momento, então segurou as minhas mãos entre as suas. Lembras-te quando éramos crianças e partiste o braço a cair daquela árvore e choraste a noite inteira, não de dor, mas porque estavas com medo de tentar subir novamente. E então, que no dia seguinte, com o braço engessado e tudo, estavas lá no primeiro galho. Disseste que se não subisses logo, nunca mais terias coragem. Lágrimas escorriam-me pelo rosto. É diferente agora. Estou a perder os meus filhos, Teresa. Não estás a perder. Estás a lutar por eles e por ti. Sei que parece impossível agora, mas se voltares para ele, vais perder algo muito mais valioso, a mãe que os teus filhos realmente precisam. Uma mulher forte que enfrenta os seus medos, que não se submete a abusos, que mostra pelo exemplo que há sempre um caminho mesmo, quando parece que todas as portas estão fechadas. Fiquei em silêncio a deixar as suas palavras penetrarem. Talvez ela estivesse certa. Talvez esta fosse a minha árvore para escalar novamente, com medo, com dor, mas com a certeza de que ficar no chão seria uma derrota muito maior. O Café Recanto tornou-se o meu refúgio nos meses que se seguiram. A dona Adelaide, a perceber a minha situação cada vez mais desesperadora, aumentou as minhas horas e, consequentemente, o meu salário. Mas a verdadeira mudança veio quando ela me encontrou a experimentar novas receitas de bolo na cozinha depois do horário de fecho. Onde aprendeste a fazer isto? Perguntou a observar-me a decorar um bolo de cenoura com chocolate. Sempre gostei de cozinhar, respondi envergonhada por ter usado ingredientes sem permissão. Na congregação eu organizava os eventos e festas. A comida ficava sempre por minha conta. Os seus olhos brilharam com uma ideia súbita. Sabes, tenho recebido pedidos de encomendas para festas, mas recuso sempre porque não dou conta sozinha. Se conseguires criar algumas opções de doces e salgados. Assim nasceu a secção de encomendas do Café Recanto. Comecei timidamente alguns bolos simples, tarte e salgadas quiches, mas logo as encomendas aumentaram, baseadas no passa-palavra dos clientes satisfeitos. O trabalho extra significava mais dinheiro, mais independência e algo que eu não tinha há muito tempo, orgulho pelo que fazia. Tens um dom, comentou a dona Adelaide, após um cliente elogiar entusiasticamente os meus doces. Já pensaste em fazer algum curso de pastelaria? A ideia pareceu absurda no início. Eu, aos 35 anos, a voltar a estudar. Mas a semente tinha sido plantada. Na audiência final pela guarda das crianças, enfrentei novamente o tribunal com um nervosismo diferente. Não mais o desespero de quem não tem nada a oferecer, mas a ansiedade de quem começa a vislumbrar possibilidades. Sua Excelência, minha cliente, agora possui emprego fixo, argumentou meu advogado, está a juntar dinheiro para alugar o seu próprio espaço e demonstra compromisso com a reconstrução da sua vida. O advogado do Aníbal, entretanto, foi implacável. Um trabalho a tempo parcial num café sem garantia, sem seguro de saúde, sem estabilidade e ainda a viver de favor em casa da irmã. Comparado com o ambiente estável que o meu cliente oferece, com uma casa própria e todos os confortos para as crianças, não há realmente competição. Quando o juiz me deu a palavra, respirei fundo. Senhor juiz, é verdade que não tenho muito a oferecer materialmente neste momento
mas estou a construir algo sólido passo a passo. Mais importante que isso, estou a mostrar aos meus filhos que uma mulher pode recomeçar, pode valorizar-se, pode dizer não ao abuso e à submissão. Olhei diretamente para o Aníbal enquanto continuava. O que eles aprendem a viver com o pai é que poder e controle são mais importantes que respeito e honestidade, que as aparências importam mais que a verdade. A decisão do juiz foi salomônica. Guarda partilhada com as crianças a passarem fins de semana alternados comigo desde que eu estabelecesse residência própria em 6 meses. Não era ideal, mas era uma oportunidade. Saí do tribunal com uma determinação renovada. Naquela mesma semana, inscrevi-me num curso noturno de pastelaria básica numa escola técnica pública. A cada aula descobria não apenas novas técnicas e receitas, mas partes de mim mesma que tinham sido sufocadas durante anos. O curso conectou-me com outras mulheres, algumas também a reconstruírem as suas vidas após relacionamentos abusivos, outras a procurarem independência financeira, todas a partilharem não apenas receitas, mas histórias e força. Foi através de uma colega de curso que surgiu a minha grande oportunidade. A Amélia, uma senhora de 60 anos que fazia o curso por hobby, ficou impressionada com os meus doces. A minha filha tem uma pequena loja de produtos naturais no Chiado, contou ela durante um intervalo. Ela está à procura de alguém para fornecer opções de doces sem açúcar refinado, sem glúten, essas coisas saudáveis que estão na moda. Estarias interessada? A princípio, a ideia de criar sobremesas saudáveis pareceu desafiadora demais. Eu conhecia os ingredientes tradicionais, os métodos clássicos, mas a Amélia insistiu e marcou um encontro com a sua filha, a Cláudia. A pequena loja no Chiado era outro mundo. Produtos orgânicos, clientes sofisticados, preços que me fizeram engasgar. A Cláudia, uma mulher de negócios assertiva, foi direta. Preciso de doces que sejam saudáveis, mas deliciosos. A maioria das opções que encontro são sem graça. Se conseguires desenvolver algumas receitas, podemos fazer um teste. Passei as 2 semanas seguintes a experimentar, a errar, a ajustar. A Teresa transformou-se em cobaia oficial a provar cada nova versão de brownie sem açúcar ou tarte vegana. Quando finalmente apresentei as amostras a Cláudia, o seu sorriso disse tudo. Isto é exatamente o que eu procurava. Podemos começar com uma encomenda semanal e ver como os clientes reagem. Aquela primeira encomenda paga com embalagens elegantes a exibirem pequenas etiquetas com doces da Joana representou muito mais que dinheiro. Era a prova tangível de que eu poderia de fato reconstruir a minha vida, tijolo por tijolo, receita por receita. O prazo de 6 meses estabelecido pelo juiz aproximava-se rapidamente. Apesar do sucesso crescente com os meus doces na loja da Cláudia e das encomendas no Café Recanto, os valores ainda não eram suficientes para alugar um apartamento adequado para receber os meus filhos. As noites passaram a ser preenchidas por cálculos impossíveis e pesadelos onde eu perdia definitivamente a guarda das crianças. Numa terça-feira chuvosa, enquanto entregava uma encomenda na loja da Cláudia, encontrei-me com uma cliente que mudaria o rumo da minha história. A Vitória, uma arquiteta de meia-idade, provou um dos meus bolos sem glúten e praticamente gemeu de prazer. Isto é divino. Quem faz? Perguntou a Cláudia. É a Joana, a nossa fornecedora. Está bem ali. Apontou a Cláudia na minha direção. A Vitória aproximou-se com um interesse quase intimidador. Tem cartão, site, Instagram? Constrangida, expliquei que ainda estava a começar a trabalhar em pequena escala. Ela estendeu-me o seu cartão. Estou a organizar um evento para 50 pessoas no próximo mês. Seria a sua maior encomenda até agora. Assenti a tentar esconder o meu pânico. Ela continuou. O meu irmão está a abrir um café na Lapa focado em produtos artesanais. Ele precisa de alguém que forneça doces diferenciados. Se impressionar no meu evento, posso apresentá-los. Aquela oportunidade era exatamente o que eu precisava, mas também representava um risco enorme. Precisaria de investir em ingredientes, alugar equipamentos maiores, talvez até contratar ajuda. A Teresa ofereceu as suas economias, mas recusei. Já lhe devia demais. Foi a dona Adelaide quem sugeriu uma solução. Usa a nossa cozinha depois do horário de fecho.
Cobro apenas os custos de energia e posso ajudar nos dias mais corridos. Com a data do evento aproximar-se à minha vida, tornou-se um turbilhão. Dormi apenas 4 horas por noite a testar receitas, a calcular custos, a organizar a logística. Nos fins de semana em que recebia os meus filhos no pequeno quarto da Teresa, mal conseguia estar realmente presente, preocupada com 1000 detalhes. Uma semana antes do evento, recebi uma chamada do Aníbal. Ouvi dizer que estás a trabalhar numa loja no Chiado, comentou. A sua voz calculadamente casual. Estás a prosperar pelo visto. Um calafrio percorreu-me a espinha. Como é que ele sabia? Estou a reconstruir a minha vida, respondi secamente. Fico feliz. As crianças comentaram que pareces ocupada demais quando estão contigo. A insinuação era clara como cristal. Ele estava a recolher munição para questionar as minhas habilidades como mãe. O que queres? Exatamente, Aníbal, perguntei, cansada dos jogos. Apenas conversar sobre o futuro. Talvez possamos tomar um café. Sem advogados, só nós os dois. Algo na proposta deixou-me instantaneamente alerta. O Aníbal nunca fazia nada sem segundas intenções. Prefiro manter a nossa comunicação formal por enquanto, respondi, surpreendendo-me a mim mesma com a minha firmeza. O seu suspiro dramático do outro lado da linha era familiar demais, o prelúdio para o seu número de vítima incompreendida. Sempre foste teimosa, Joana. Mas tudo bem, só não digas que não tentei fazer isto da maneira amigável. A ameaça velada pairou no ar mesmo após desligar. Naquela noite não consegui dormir. O evento da vitória, a possível parceria com o Café na Lapa, o prazo do juiz e agora o Aníbal novamente a movimentar-se como uma sombra na periferia da minha recém-conquistada liberdade. 2 dias antes do evento, enquanto finalizava as últimas receitas na cozinha do Café Recanto, recebi outra chamada. Era o advogado. Joana, o Aníbal entrou com um pedido de revisão da guarda partilhada. Ele alega que estás a trabalhar em condições irregulares, sem registro formal, a utilizar a cozinha comercial de um estabelecimento para produção própria, sem licença sanitária. O meu mundo desabou. De alguma forma ele tinha descoberto tudo. A noite anterior ao evento da vitória foi a mais longa da minha vida. Com o advogado elaboramos uma estratégia para responder às acusações do Aníbal, mas o cenário era desafiador. Tecnicamente ele estava certo. Eu realmente operava sem todas as licenças necessárias, como a maioria dos pequenos empreendedores que começam do zero. A Teresa, a ver o meu desespero, sugeriu o impensável desistir do evento e voltar a negociar com o Aníbal. Talvez, se concordares com as condições dele, por enquanto ganhes tempo para te estabeleceres legalmente, argumentou ela preocupada. E perder a única oportunidade real que tenho de conquistar a minha independência, respondi esgotada. Se eu ceder agora, nunca mais sairei deste ciclo. Naquela madrugada, sozinha na cozinha silenciosa do Café Recanto, enquanto finalizava os doces para o evento, comecei a repassar cada momento dos últimos meses, cada escolha que me tinha trazido até ali. Lembrei-me da primeira vez que entrei naquela cozinha, das mãos trêmulas do medo do desconhecido. Recordei cada receita aperfeiçoada, cada elogio recebido, cada pequena vitória. Pensei nos meus filhos, especialmente na Beatriz, a minha filha de 12 anos, que na última visita tinha dito enquanto me ajudava a decorar cupcakes. Quando for grande, quero ser forte como tu, mamã. Forte. Era assim que ela me via agora, não como a mãe submissa que baixava os olhos quando o pai falava, mas como uma mulher que enfrentava o mundo com as suas próprias mãos. Às 4 da manhã, exausta, mas decidida, liguei para a Vitória. Desculpe a hora. Comecei quando ela atendeu sonolenta. Preciso de ser completamente honesta consigo. Contei-lhe tudo. A minha situação com Aníbal, a batalha pela guarda das crianças, as acusações sobre a minha operação irregular. Entregarei o seu pedido com a mesma qualidade que prometi garantir. Mas precisava que soubesse que existe um risco se houver alguma denúncia. O seu silêncio do outro lado aterrorizou-me. Finalmente ela suspirou. Joana, espero que os seus doces sejam realmente tão bons como a Cláudia diz, porque estou prestes a colocar a reputação do meu evento nas suas mãos. Mas entendo lutas difíceis. Passei por algo semelhante há 20 anos.
Pela primeira vez em dias senti um nó na garganta desfazer-se. Quanto às licenças, continuou ela, o meu irmão está a precisar de alguém não apenas para fornecer, mas para gerir toda a operação de doces do café. Com contrato de trabalho, tudo legal. Se realmente impressionar amanhã, podemos conversar seriamente sobre isso. Quando desliguei, o sol começava a nascer. Olhei para a cozinha impecavelmente organizada para as dezenas de doces cuidadosamente preparados para as minhas mãos calejadas e queimadas. Em poucas horas, estaria a entregar a maior encomenda da minha vida, a enfrentar o momento decisivo que poderia finalmente libertar-me ou devolver-me à estaca zero. Voltei para o apartamento da Teresa apenas para tomar um banho rápido e trocar de roupa. Na mesa da cozinha, encontrei um envelope. Chegou ontem, explicou a minha irmã. Do tribunal. Com mãos trêmulas abri o documento oficial. O prazo para comprovar residência própria tinha sido antecipado. Eu tinha apenas 3 dias. O evento da Vitória acontecia num palacete recuperado na Graça, com vista panorâmica para a cidade. Cheguei 2 horas antes com o carro emprestado da Teresa, abarrotado de doces meticulosamente embalados. A cada solavanco na estrada íngreme, o meu coração quase parava a temer que as delicadas montagens de chocolate desmoronassem. O salão estava a ser decorado com um tema botânico sofisticado, folhagens naturais, luzes delicadas, arranjos minimalistas. A Vitória recebeu-me com um abraço tenso. O buffet principal atrasou e informou visivelmente estressada. Os teus doces terão ainda mais destaque do que planeamos. Montei a mesa de sobremesas com o cuidado de uma artista a finalizar a sua obra-prima. Cada peça posicionada estrategicamente, os brownies sem glúten com calda de frutos vermelhos, as tartes veganas de limão, os petit gâteaux de chocolate amargo com núcleo de caramelo salgado, os macarons coloridos com recheios surpreendentes. Uma apresentação que contava não apenas a história dos sabores, mas a minha própria jornada de transformação. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, empresários, arquitetos, designers, influentes, permaneci num canto a observar as suas reações, os murmúrios de aprovação, as expressões de deleite, os pedidos de cartões, que eu ainda não tinha. A Vitória circulava entre os grupos, ocasionalmente a apontar na minha direção. Foi quando vi o Aníbal impecavelmente vestido a conversar com um grupo próximo à entrada. O meu sangue gelou. Como estava ali? O que pretendia? Antes que pudesse reagir, ele avistou-me. Os nossos olhares cruzaram-se através do salão lotado. Os seus olhos, aqueles mesmos que durante anos me fizeram sentir pequena e insuficiente, agora transmitiam algo diferente. Raiva sim, mas também um traço de desconforto que nunca tinha percebido antes. Ele começou a caminhar na minha direção determinado. Pensei em fugir, em esconder-me na cozinha, mas algo dentro de mim recusou-se a recuar. Pela primeira vez, encarei-o de frente sem desviar o olhar. O que fazes aqui? Perguntei quando ele se aproximou a manter a voz baixa para não criar uma cena. Fui convidado, respondeu com um sorriso frio. Projetei a nova sede da empresa do Paulo, apontou para um homem a conversar com a Vitória. Uma coincidência interessante, não achas? O que queres, Aníbal, ver? Com os meus próprios olhos. O advogado comentou sobre o teu novo empreendimento. Queria entender por que é que isso vale mais que os nossos filhos. A acusação era tão injusta que a senti como um golpe físico. Os nossos filhos são tudo para mim, respondi a controlar a voz trêmula. É por eles que estou a reconstruir a minha vida. A reconstruir. O seu riso era gelado. Olha para ti, Joana, a servir docinhos em festas. É isso que queres ensinar às nossas filhas, a abandonar a sua família por isto? Anos antes, aquelas palavras teriam me destruído. Mas naquele momento, ao olhar para minha mesa de sobremesas, cada peça criada com habilidade, dedicação e amor, vi claramente o que ele nunca conseguiria entender. O que lhes estou a ensinar, Aníbal, é que nunca é tarde para recomeçar, que nenhuma mulher precisa de aceitar ser diminuída, traída ou controlada, que elas podem e devem criar os seus próprios caminhos. A sua expressão endureceu. Bonito discurso. Vamos ver se o juiz concorda comigo que as crianças precisam de estabilidade, não de filosofias feministas.
Nesse momento, a Vitória aproximou-se acompanhada do homem que o Aníbal tinha apontado antes. Paulo, esta é a fornecedora que mencionei, e apresentou-me ela. Joana, o meu cliente, Paulo Mendes, dono do Café Jardim na Lapa. O Paulo, um homem de meia idade, com olhos gentis, estendeu-me a mão. Os seus doces são excepcionais. A Vitória contou-me a sua história. Estou impressionado com a sua resiliência. O Aníbal observava atordoado enquanto Paulo continuava. Preciso de alguém para gerir a pastelaria do café. Contrato de trabalho-salário compatível com o mercado. O apartamento sobre o estabelecimento também está disponível para alugar se tiver interesse. A expressão do Aníbal oscilou entre incredulidade e fúria contida, enquanto o Paulo detalhava a proposta. Um emprego formal, um apartamento, tudo o que eu precisava para cumprir as exigências do juiz, materializado diante de nós como uma intervenção divina. Podemos conversar no meu escritório amanhã, sugeriu o Paulo. Traga os seus documentos e podemos formalizar tudo rapidamente. Quando ele e a Vitória se afastaram, o Aníbal permaneceu imóvel a processar o que acabara de testemunhar. Que conveniente, murmurou finalmente o sarcasmo mau a disfarçar o seu desconforto. Parece que tiveste mais sorte do que mereces. Não foi sorte, Aníbal. Foi trabalho duro e pessoas que acreditaram em mim. O nosso confronto foi interrompido pelo microfone a ser ligado. A Vitória no centro do salão chamava a atenção dos convidados. Antes do encerramento, quero apresentar oficialmente a pessoa responsável pelos doces extraordinários desta noite. Joana, por favor, vem aqui. Relutante, caminhei até ela, consciente dos olhares, especialmente o do Aníbal, que permaneceu onde estava a observar. A Joana representa o que mais admiro: coragem para recomeçar e talento para transformar desafios em arte. Os seus doces não são apenas deliciosos, são uma declaração de independência. Os aplausos ecoaram pelo salão. A Vitória passou-me o microfone, um gesto que não tínhamos combinado. Paralisada, olhei para a multidão elegante. Nunca tinha falado em público antes. O Aníbal sempre o fizera por nós dois. A minha voz falhou. Limpei a garganta e tentei novamente. Obrigada pela oportunidade. Há 1 ano eu não imaginaria estar aqui. Cada doce que criei carrega uma parte da minha história de transformação, de encontrar doçura mesmo depois do amargo. Os meus olhos encontraram os do Aníbal na multidão. Ele parecia menor, de alguma forma menos intimidador. Aprendi que recomeçar não significa apagar o passado, mas construir sobre ele. E que às vezes precisamos de quebrar para nos podermos reconstruir mais fortes. Os aplausos que se seguiram eram para mim não como esposa de alguém, não como mãe, mas como Joana, a pasteleira que transformava ingredientes simples em pequenas obras de arte. O Aníbal tinha desaparecido quando terminei. Mais tarde, ao guardar os últimos recipientes vazios, todos os doces tinham sido consumidos, um sucesso absoluto. Recebi dezenas de pedidos de cartões e perguntas sobre encomendas futuras. Na manhã seguinte, com o contrato de trabalho assinado e o acordo de aluguer em mãos, enfrentei a sala de audiências com uma confiança que nunca tinha sentido antes. O Aníbal e o seu advogado pareciam desconcertados quando apresentei os documentos ao juiz. A minha cliente agora possui emprego formal com registro em carteira e residência própria adequada para receber os menores, declarou o meu advogado com mal disfarçada satisfação. O advogado do Aníbal tentou argumentar que a situação era muito recente e que precisávamos de um período probatório, mas o juiz foi enfático. Os requisitos estabelecidos foram cumpridos dentro do prazo estipulado. A guarda partilhada está mantida conforme decisão anterior. Ao sair do tribunal, o Aníbal alcançou-me no corredor. Isto não termina aqui, advertiu em voz baixa. Podes ter conseguido esse emprego conveniente, mas continua a ser o pai deles, o homem que eles respeitam. Sustentei o seu olhar sem vacilar. Sim, tu és o pai deles, e eu sou a mãe que eles verão crescer, evoluir e conquistar a sua independência. Esse exemplo também é importante. Não achas, pela primeira vez na nossa longa história, o Aníbal não teve resposta. No seu silêncio, reconheci algo que nunca tinha percebido. Sem o poder de me controlar, sem a minha submissão, ele parecia desorientado, como se tivesse perdido parte da própria identidade.
Saí do tribunal e respirei o ar da tarde lisboeta. O caminho à minha frente ainda estava repleto de desafios, mas pela primeira vez pertencia verdadeiramente a mim. 6 meses passaram desde aquela audiência decisiva. O apartamento sob o Café Jardim tornou-se o nosso verdadeiro lar, meu e das crianças nos dias em que ficam comigo. Pequeno, mas acolhedor, com uma cozinha que me permite continuar a experimentar receitas mesmo nas horas de folga. Ainda me surpreendo com a mulher que vejo no espelho a cada manhã. Cabelos agora mais curtos, um corte que o Aníbal nunca teria aprovado, e olhos que sustentam o próprio olhar. Às vezes, nas primeiras horas do dia, quando o café ainda está fechado e a rua silenciosa, sento-me na pequena varanda com uma chávena de chá e observo o mundo a despertar. Nestes momentos de solitude, reflito sobre como o silêncio agora é uma escolha, não uma imposição. Um silêncio que não queima a garganta, nem sufoca o peito, mas que acolhe e restaura. Não foi um caminho fácil, nem sempre linear. Houve dias em que questionei cada decisão, especialmente quando as crianças demonstravam confusão ou resistência às mudanças. O Tiago, o meu filho mais velho, agora com 16 anos, demorou a entender a minha transformação. Acostumado a ver o pai como autoridade incontestável, encontrou dificuldade em reconhecer a minha nova postura. Por que não podemos voltar a ser como éramos antes? Perguntou certa noite, frustrado, após eu estabelecer limites que nunca tinha imposto anteriormente. Porque antes não era saudável, filho, para nenhum de nós. O pai diz que mudaste, que já não és a mesma. E ele tem razão, respondi a segurar as suas mãos. Eu mudei, mas a questão é: a mudança foi para melhor ou para pior? Essa pergunta pairou entre nós. Até que semanas depois ele me ajudou a preparar uma fornada de brownies para o café, a conversar abertamente sobre as suas próprias inseguranças na escola, medos que nunca tinha partilhado no ambiente opressivo da nossa antiga casa. Com a Beatriz, a minha filha mais nova, a transição foi diferente. Ela floresceu ao ver o meu processo de autodescoberta, tornando-se mais confiante e mais expressiva. Descobri que ela desenhava em segredo um talento que nunca teria sido encorajado pelo Aníbal, que considerava a arte uma perda de tempo. Agora os seus desenhos coloridos decoram as paredes do nosso apartamento e até mesmo uma pequena secção do café, onde o Paulo criou um espaço para exposições de artistas locais. As minhas relações também se transformaram. A Teresa, que foi o meu porto seguro nos momentos mais difíceis, agora é uma visita frequente, não mais a minha salvadora. A nossa dinâmica mudou para uma relação mais equilibrada entre irmãs. A dona Adelaide tornou-se uma amiga próxima a partilhar histórias da sua própria jornada de superação após enviuvar jovem. A Vitória, para minha surpresa, transformou-se numa mentora informal a apresentar-me a livros, ideias e pessoas que expandiram os meus horizontes para além do que imaginava possível. Quanto à congregação, alguns membros cortaram relações completamente a evitar até mesmo cruzar-se comigo na rua. Outros, especialmente mulheres como a irmã Lourdes, ocasionalmente aparecem no café a conversar em voz baixa sobre as suas próprias dúvidas e anseios por mudança. O mais difícil, porém, foram os encontros inevitáveis com Aníbal durante as transições de guarda das crianças. No início, cada troca era carregada de tensão. Os seus comentários afiados sobre a minha aparência, insinuações sobre a minha capacidade como mãe, tentativas de manipular as crianças contra mim. Com o tempo, aprendi que o seu poder sobre mim existia apenas na medida em que eu o permitia. Quando parei de reagir, de me defender, de procurar a sua aprovação, mesmo que inconscientemente, algo mudou. Não nele, mas na dinâmica entre nós. Como uma onda que perde força ao não encontrar resistência, as suas tentativas de controlo tornaram-se cada vez menos frequentes, menos eficazes, não por rendição da minha parte, mas por fortalecimento. Esta manhã, enquanto preparava uma nova receita de bolo de especiarias para o menu de outono do café, a Beatriz observava-me com atenção, sentada no banquinho da cozinha com as pernas a balançar no ar. O caderno de desenho aberto ao lado de uma chávena de chocolate quente. Como sabes que está pronto? Mãe perguntou a referir-se ao bolo no forno. Pelo cheiro, pela cor, mas principalmente pelo teste do palito. Se sair limpo,
significa que está pronto por dentro mesmo quando ainda não podemos ver. Ela considerou isso por um momento com a testa franzida em concentração. Então disse algo que me atingiu como uma epifania. Como tu não é, por fora parecia bem, mas por dentro ainda não estavas pronta. Às vezes, a sabedoria vem das bocas mais inesperadas. Sim, durante anos fui como um bolo que parecia pronto por fora, a cumprir todas as expectativas visíveis, a sorrir, a servir, a obedecer. Mas por dentro, algo crucial ainda precisava de tempo, de calor, de transformação. Às vezes perguntam-me se me arrependo de ter esperado tanto tempo para partir. 17 anos é quase metade da minha vida. Afinal, não tenho uma resposta simples. Cada dia de silêncio moldou-me tanto nas cicatrizes quanto na força que desenvolvi para as carregar. Os meus filhos são frutos daqueles anos, e por eles jamais poderia arrepender-me completamente. O que sei é que a libertação não é um destino, mas uma jornada contínua. Ainda há dias em que acordo com a voz dele a ecoar na minha mente, a questionar as minhas decisões, o meu valor. Dias em que o medo retorna sorrateiro como uma sombra sob a porta. A diferença é que agora reconheço essas vozes como fantasmas, memórias poderosas, mas sem substância real. Para as mulheres que, como eu, vivem em silêncios que queimam, tenho apenas isto a oferecer. O seu valor não depende da validação de ninguém. A sua voz, mesmo rouca pelo desuso, ainda é sua. E não importa quanto tempo tenha passado, nunca é tarde demais para redescobrir. Não existe um momento perfeito para recomeçar. Não existe um mapa infalível para se reconstruir. Cada jornada é única, feita de pequenos passos, recuos ocasionais e a coragem de tentar novamente. Na semana passada, o Tiago voltou de um fim de semana com o pai visivelmente perturbado. Depois de alguma resistência, confessou, ele disse que provavelmente nos vai substituir com uma nova família agora que estás independente. Em vez de me defender imediatamente como teria feito antes, perguntei: e o que achas disso? Ele pensou por um momento. Acho que ele não entende que não te querias livrar de nós, só te querias livrar de como ele te tratava. A compreensão nos olhos dele encheu-me de esperança, não apenas por mim, mas pela pessoa que ele se está a tornar, alguém capaz de enxergar, além das manipulações, de questionar narrativas impostas, de reconhecer a diferença entre amor e controlo. Talvez esse seja o maior triunfo de todos. Não apenas ter encontrado a minha própria voz, mas ter criado espaço para que os meus filhos encontrem as deles. Hoje, quando preparo um doce especialmente delicado como aqueles macarons, que exigem tanta precisão e paciência, lembro-me de que as coisas mais valiosas frequentemente nascem dos processos mais desafiadores, que às vezes precisamos quebrar completamente, como as claras batidas em castelo, para nos transformarmos em algo novo e mais forte. O silêncio não me define mais, nem mesmo a minha história com o Aníbal. O que me define são as escolhas que faço agora, a cada dia, a cada momento. Como digo aos meus filhos, não somos definidos pelo que vivemos, mas pelo que escolhemos fazer com a nossa experiência. E eu escolho transformar o meu sofrimento em força, o meu silêncio em voz, as minhas feridas em sabedoria, e principalmente escolho transformar ingredientes simples em pequenas obras de arte e adoçar o mundo, um prato de cada vez. Olá a todos, adoraria saber de onde vocês estão me assistindo. Deixem aí nos comentários a cidade ou o país de vocês. E sobre a história de hoje, o que vocês acharam? Ela tocou vocês de alguma forma? Independentemente de onde estiverem, desejo do fundo do meu coração que cada um de vocês esteja bem, com muita paz e segurança. E por falar em histórias, se você também tem uma história incrível, engraçada ou emocionante que gostaria de compartilhar, conte pra gente. Este espaço também é de vocês. Vamos adorar ouvir.